tem notícia a dar com pau. Hoje tem de tudo, tem Alan dos Santos, tem um monte de coisa que, assim, sabe? Já pega o Dramin, porque o negócio vai ser feio. Então, nós vamos falar do General Heleno, que tá metendo o truque do laudo. General Heleno metendo o truque do laudo, hein, gente? Quem diria? Militar querendo meter o atestado. Pois é. Brasil, Will, tem de tudo, né, minha gente? Então, vamos lá, eu peço a vocês que contribuam através do Superchat e do Super Stickers. Então, quem puder contribuir no Pix, a nossa meta não é uma meta alta, então eu peço que vocês, por favor, quem puder já chegar na live e deixar aquele ingresso, vai ser muito bem-vindo e literalmente é para pagar o salário de todos nós, gente, sem brincadeira nenhuma. Bom, eu vou começar hoje aqui com Moisés Mendes, que é um jornalista gaúcho, sempre comento dele por aqui, e eu gosto muito das análises dele. Então, ele diz o seguinte: o dilema que vai levar Tarcísio a trair Bolsonaro, tá? A maioria da base raiz bolsonarista que raciocina por esquemas religiosos sabe tanto quanto os líderes da extrema-direita que só uma figura pode trair o grande chefe. Ninguém coloca em dúvida, por enquanto, a fidelidade dos filhos de Michele, mas o núcleo crucial do bolsonarismo sabe que fora dessa base familiar, ninguém mais é confiável. Muito menos Tarcísio, ou principalmente Tarcísio. O governador de São Paulo é o único candidato a traidor de Bolsonaro. Tentou se antecipar à escolha do que seria o ungido e mostra duas caras, uma radical, a ala liderada pela família, e outra moderada, a velha direita. Tarcísio é o que as corporações de mídia Fiesp, de novo sob o comando de Paulo Scaff, desejam há muito tempo. É o que, mesmo sem a prisão de Bolsonaro, a direita iria querer para se livrar da gambiarra de 2018 e seus danos até aqui. Tarcísio é o candidato dessa direita que cultiva a ilusão de que pode voltar a ser o que era, porque é o único, até aqui, com chances de perder por pouco para Lula. E o que ainda chamam de elite empresarial aposta que ele será outra coisa no poder. Será destruidor do Estado e da universidade pública e patrocinador dos sabotadores do meio ambiente, de programas sociais, como já faz em São Paulo. Mas não será estúpido a ponto de negar a vacina à população na eventual repetição de uma pandemia. Mandará matar quem considera bandido, desde que seja pobre e negro, como manda em São Paulo, mas não dirá que é preciso executar inimigos políticos. Aí já serve. Tarcísio é o centrão com todas as suas crueldades aperfeiçoadas, mas finge ser terrivelmente bolsonarista. Esse é o cara a ponto para o papel de traidor. Não tem outro. Não há entre Zema, Caiado e Ratinho nenhum bolsonarista. São oportunistas, mas não bolsonaristas, nem de raiz nem de galho. Por isso não pode ser considerados traidores. Na urgência para que se faça uma reposição de peças importantes na extrema-direita, Tarcísio não é uma peça original. É um tenente que empacou na carreira militar, virou um burocrata de Estado e agora é a tartaruga que chegou no governo de São Paulo e se aproxima da cerca da candidatura à presidência de 2026. Tarcísio confessou em discurso na Paulista em junho que não seria nada sem Bolsonaro. Lula disse em agosto que é assim mesmo, que Tarcísio só existe porque foi inventado por Bolsonaro. Mas Eduardo não confia, em Tarcísio, Flávio não diz que confia. O extremista moderado não tem a confiança de ninguém na família. Para complicar alguém da turma dele, cometeu a barbeiragem de mandar dizer via colunistas amigos dos jornalões que Tarcísio não quer o encosto de um vice da família na sua chapa. O seu preferido é Romeu Zema. Essa semana, o poderoso influencer Paulo Figueiredo disse em entrevista que Tarcísio não representa o bolsonarismo, mas que é o que a direita quer porque não tem outro mesmo. Eduardo não volta ao Brasil. Flávio não tem força. Michele não correria esse risco, sabendo que ele se elege senadora por Brasília sem sair de casa. E o resto, os já citados falsos bolsonaristas, são até agora esforçados pangarés. Então tá aqui. A família sabe que não mandaria em Tarcísio. Tarcísio sabe que não poderia ser subjugado pelo comando bolsonarista.
e que todos deveriam saber, pelo que aprenderam com Bolsonaro e os militares desastrados, que poucos gostariam de brincar de novo com desatinos e aventuras golpistas. Então tá aqui. Tarcísio é o único que pode esclarecer até que ponto o bolsonarismo sobrevive, sendo apenas parcialmente bolsonarista. E só conseguirá esclarecer essa dúvida se trair Bolsonaro. É o único que pode destruir o Estado e as bases da democracia, com o suporte do Centrão, sem precisar ser um extremista espetaculoso nos moldes de Bolsonaro. Mas só chegará tanto fazendo o jogo da direita que gostou de ser mais uma destruidora do que sempre foi, se assumir que é um traidor do maior neofascista brasileiro. É, gente, o negócio é pesadíssimo aqui, né? Beto, uma boa noite para você. Bom, o que nós temos a falar sobre isso, né? Hoje eu trouxe bastante da repercussão da família Bolsonaro brigando por conta do protagonismo que a Michelle está tentando buscar através do PL Mulher, algo que eu já havia conversado com a Luísa Pereira na semana passada, a gente conversou muito sobre isso, mas eu acho que principalmente o que eu quero trazer para vocês é que todo mundo solta a mão de todo mundo, né? Todo mundo solta a mão de todo mundo. Afinal de contas, ninguém passa a solda na mão de ninguém no bolsonarismo, minha gente. E o Tarcísio, ele literalmente usou, né? Usou do fato de ser integrado ao militarismo, de ter feito a MAN, de ter feito parte das Forças Armadas e tudo mais. E no final das contas, ele é um cara que fez de tudo ali para estar com o Bolsonaro, para se aproveitar no momento em que ele era o chefe do executivo no Brasil e jogar ali com a carreira militar que ele teve. Mas acho que o principal a falar dele é que ele não está preocupado com os outros, ele está preocupado com a própria escalada, mais ou menos como se fosse assim. Ele foi o bode expiatório e agora ele está querendo virar esse jogo e mostrar que ele é capaz de realmente ser o candidato da extrema-direita e até do que se diz assim, como os que gostariam de uma terceira via, mas que se ele for a opção, então ele tenta ser um modelo moderadão, vamos colocar dessa forma. Então a base bolsonarista confia realmente só na família Bolsonaro e desconfia do Tarcísio. A gente já comentou várias vezes sobre isso aqui. Em pese de Valdemar da Costa Neto falou que se ele quiser se candidatar, ele pode voltar ao PL, ele que é do Republicanos. Mas por que se fala em traição? Justamente por isso, porque ele se fez um governador de São Paulo, ele sendo do Rio de Janeiro, através do bolsonarismo, né? Então, por isso que ele é um traidor. Porque Caiado, Zema, Jorginho, por mais que o próprio Jorginho seja do PL, por mais que eles sejam ali aliados à ideologia do Bolsonaro, não são literalmente aqueles aliados que vieram desde o início e que são o que são e têm a repercussão que têm hoje por conta de Jair Bolsonaro e por conta da eleição de 2018. Então, a direita hoje, esses candidatos que não fazem parte da família Bolsonaro e que consideram uma grande lambança o que eles fizeram, querem se livrar desse desgaste e eles veem realmente o Tarcísio como uma solução, como uma saída. Então, ele representa até o centrão com as crueldades aperfeiçoadas e não aquele extremismo declarado de Bolsonaro, porque é assim que ele quer se colocar. É mais ou menos como se fosse uma coisa. Ele não quer se entender como um extremismo bolsonarista, mas como um antipetista. É assim que eu vejo esse lado moderado do Tarcísio para atrair o centrão. Então, ele só vai realmente ser viabilizado como um líder se ele romper com o Bolsonaro, né?
E justamente ele pode levar o bolsonarismo adiante de uma forma mais diluída, de uma forma assim mais eu não amansada, uma coisa. Eu me fugiu o termo, mas como se fosse uma coisa revisitada, assim, uma revisão mais light do bolsonarismo mesmo, mas sendo destrutivo, sem repetir essas questões, essas movimentações circenses que os filhos do Bolsonaro e a própria Michelle acabam fazendo aí, que a gente acompanhou desde 2018 e também atualmente, né? Aqui eu quero agradecer ao José Carlos Rodrigues e é isso, gente. O Bolsonaro, o Tarcísio, ele vai ter que se posicionar. Se ele quiser realmente assumir esse protagonismo, ele vai ter que se posicionar. E ele vai tentar, de qualquer maneira, fazer essa coisa meio eu sou o candidato que eu já estive lá, mas agora que eu sou governador do estado de São Paulo, eu tenho aí uma trajetória como líder do executivo do maior estado da nação, então vocês sabem o que eu fiz lá, então não me comparem e não usem o bolsonarismo e nem o Bolsonaro e nem a família do Bolsonaro como uma referência, porque agora eu sou eu e o que eu fiz no estado de São Paulo, que eu, como paulista, entendo que, inclusive, tem requintes de crueldade que são característicos de onde ele veio, né? Porque o lobo perde o pelo, mas não perde o viço. Mas acreditamos aí que a trajetória a trajetória não, mas que a estratégia do Tarcísio vai ser exatamente essa. Ao invés de ser um candidato bolsonarista, um candidato de direita, um candidato que irá ter os mesmos as mesmas bases, Deus, pátria e família do bolsonarismo, mas antes de ser um bolsonarista extremo, um antipetista, para justamente poder atrair esse apoio do Centrão. Então, é o que a gente tem visto por aí. Então, vamos acompanhar aí os próximos capítulos. E hoje nós vamos falar muito da família Bolsonaro, porque eles estão se pegando. E é justamente isso que vai trazer essa ascensão do Tarcísio cada vez mais latente do que nós já estamos vendo no final de 2025, mas que em 2026 tende a aumentar cada vez mais. Bom, Beto Madeirada falando aqui, eu sou igual, mas independente. É mais ou menos isso, Madeirada. Exatamente isso. Entre ferro e fogo, quer ser espeto de pau. É isso. Ele vai tentar aí se camuflar de ovelha no meio dos leões para ver o que dá. Mas é isso. Ele tá. É o que eu entendi dessa estratégia, por isso que eu trouxe o Moisés Mendes, mas exatamente isso. Ele está tentando ser mais uma opção antipetista do que literalmente um extremista, como o ideal bolsonarista sempre se colocou, assim. Então é importante a gente observar o espaço do Tarcísio. E quanto à família Bolsonaro, a gente torce pela briga, né? A gente não torce para que ninguém ganhe, a gente torce pela treta mesmo. Bom, gente, vamos lá, vamos fazer igual o José Carlos aqui, vamos chegando com a nossa meta. Agora a nossa meta é de R$ 98,00 mais 2 membros. Gente, o nosso mês de novembro foi um mês estranho, um mês esquisito de meta. Então, quem puder chegar com 2 pila, com 5 pila, vamos lá, uma tartaruga de 2, uma garça de 5, uma arara de 10, um mico-leão dourado de 20, vamos lá. Vamos juntos. Vocês querem que eu tire a cara feia do Tarcísio da tela? Imagina, gente. Olha aqui. Olha só. Olha que homem lindo. Não é? Olha só. Quem é o Haddad perto da beleza do Tarcísio? Vamos lá, vou colocar maiorzinho aqui na tela para vocês deleitarem. Olha só.
Que beleza, né? Eu tenho aquela outra foto dele que eu gosto mais, que foi de uma montagem que fizeram, que eu sempre mando no grupo de membros, o quanto ele é lindo. Eu preciso fazer uma figurinha, inclusive. Mas tá aí, gente. Vamos acompanhar o passo aí desses Beelzebub da extrema-direita aí, mas esse a gente já sabe que tem grande potencial para atrair a família Bolsonaro. Bom, gente, vamos lá, vamos contribuir através do Superchat ou do Super Stickers ou Pix, folhademocrata@gmail.com. E vamos falar do quê? Vamos falar do General Heleno? Vamos falar dele? Vamos lá, aqui. Deixa eu colocar a meta para vocês aqui embaixo. O Beto Madeirada falando, ele é lindo, bens a Deus, nasce feio. Não, imagina, olha só, gente. Vou deixar, hein? Eu vou colocar o Tarcísio de fundo de tela aqui no Folha Notícias Noite, viu? Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!